Muitas pessoas falam que não querem investir no exterior agora, dizendo que o dólar está muito caro, dizendo que as ações americanas estão muito caras. E é por isso que eu queria fazer esse vídeo comentando sobre alternativas para você investir sim de maneira global, investir no exterior, mas não em ações americanas. Então agora, neste vídeo, eu vou falar sobre 3 ETFs, que são fundos passivos, para você conseguir investir o seu dinheiro em ações fora dos Estados Unidos, de uma forma que você não vai estar exposto ao dólar, mas sim a outras moedas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no exterior de uma maneira passiva e diversificada. Então, se você gosta desse conteúdo, já pode dar um like, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E aproveita e me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo perguntas por lá. Qualquer dúvida você também pode me mandar por lá. Então vamos direto para o conteúdo. O que se busca quando a gente investe fora dos Estados Unidos, no caso, né? Agora eu estou partindo de um pressuposto que a sua carteira é global, então você investiria em todos os países, mas por que seria importante também investir fora dos Estados Unidos? Muitas pessoas falam, não, os Estados Unidos são um país que tem uma economia realmente muito diversificada e global, então, portanto, a receita das empresas americanas já teria, assim, receita de outros países. A Apple, por exemplo, tem uma receita gigantesca fora dos Estados Unidos. Então, por que eu deveria, investir também fora dos Estados Unidos? Basicamente, é o princípio básico da diversificação. É o único almoço grátis que existe no mercado financeiro, na economia, nos investimentos. Você tem menor risco, porque você dilui o seu risco, mas você tem a mesma expectativa de retorno. Você não perde expectativa de retorno por investir também fora dos Estados Unidos, por investir em um conjunto maior de empresas. As pessoas pensam, não, se eu investir em muitas empresas eu vou diluir o meu retorno. Isso não é verdade. Se você investe em 2 empresas ou em 1000 empresas, que todas elas têm 10% de expectativa de retorno, a sua expectativa de retorno continua idêntica em qualquer carteira, independente do número de empresas que você tenha, mas você vai ter muito menos risco em uma carteira muito mais diversificada. O segundo ponto é a proteção cambial frente à desvalorização do dólar. Como assim, Otávio? Primeiro, é importante você entender a diferença entre moeda de negociação e a moeda subjacente. A moeda de negociação é a moeda que você usa para comprar algo na bolsa. A segunda moeda, a moeda subjacente, é a moeda original daquele ativo. Então, por exemplo, eu posso, através da bolsa americana, negociando em dólares, comprar uma ação brasileira que tem uma moeda subjacente que é o real. Se eu fizer isso, eu não vou estar exposto ao dólar, eu vou estar exposto somente ao real, porque a variação do meu investimento vai depender da variação do real e não da variação do dólar, certo? Então, é importante que você invista também fora dos Estados Unidos para você não estar exposto ao dólar, mas a diversas moedas no mundo inteiro, reduzindo o seu risco frente a uma desvalorização ou uma valorização do dólar, certo? Outro argumento também para investir fora dos Estados Unidos é, por exemplo, quando a gente observa a precificação dos países, o Cape Ratio, que nada mais é do que uma média de preço histórica de longo prazo. As pessoas podem alegar que os Estados Unidos hoje estão muito caros, mas quando a gente observa outros países, a gente vê que outros países podem estar muito baratos. A relação Cape Ratio realmente está mais cara nos Estados Unidos. Outros países estão mais baratos. Por exemplo, a relação preço sobre valor patrimonial, outros países também estão mais baratos. A relação preço sobre lucro, agora a maioria deles está em vermelho porque muitas empresas tiveram prejuízo com a nossa crise atual. Mas outros múltiplos de preço, a gente observa que várias outras regiões do mundo estão realmente baratas. Então é por isso que é importante você também ter uma exposição global fora dos Estados Unidos. Não basta ter receita do mundo inteiro. É importante que as empresas que você investe estejam sim em patamares de preços razoáveis para aumentar a sua expectativa de retorno. E também quando a gente observa a divisão mundial das ações do mercado financeiro, a gente observa que 53% do mercado de ações no mundo hoje está nos Estados Unidos, o que significa que o resto não está nos Estados Unidos, então por isso que seria bom você investir fora dos Estados Unidos. A divisão clássica para uma perspectiva do mercado americano é investir nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos.
Fora dos Estados Unidos, você investe em países desenvolvidos, emergentes ou de fronteira. Os mercados de fronteira, eles são praticamente ignorados porque eles são muito pequenos em termos econômicos, né? Então a gente pega, por exemplo, a Argentina, a gente pega Paquistão, a gente pega Vietnã. Então são países que não têm uma significância econômica relevante. Então os mais relevantes são os desenvolvidos e os emergentes. Então o que eu vou buscar quando eu procuro ETFs que investem fora dos Estados Unidos? Basicamente uma exposição neutra, você pode tranquilamente investir de maneira neutra, ou uma exposição leve a alguns fatores que já foram comprovados pela academia, como o valor, que são empresas mais baratas, qualidade, empresas mais rentáveis, baixa volatilidade, empresas naturalmente menos voláteis, e tamanho, empresas menores do que a média. Além disso, você tem que entender que empresas famosas não possuem um monopólio da rentabilidade. Então você pode ganhar dinheiro com ações que não são famosas e que não são tão rentáveis. Até porque qualquer ação pode ser um bom ou um péssimo negócio, dependendo do preço que você paga. Se você compra um Fusca por R$1, você fez um ótimo negócio. Se você compra um Toyota Corolla por 10 milhões de reais, você fez um péssimo negócio, apesar de um veículo ser muito melhor do que o outro. Tudo depende do preço que você paga, certo? Então você tem que sempre ver a relação entre preço e lucro futuro. Então não basta apenas você comprar empresas boas e famosas. O que interessa também é o preço que você paga. Então o primeiro ETF que eu queria trazer para vocês é o EFAV. Ele investe basicamente em países desenvolvidos, ele não investe em emergentes, e ele dá pesos por capitalização de mercado e por baixa volatilidade, assim como ele usa como critério de seleção o tamanho da empresa e também baixa volatilidade. Ele sempre tem a união desses dois indicadores, o tamanho e a volatilidade da empresa, tanto sozinha quanto a carteira em si, quanto o ETF em si, o conjunto de ações em que o ETF investe, elas precisam formar um conjunto de menor volatilidade. Então você pode, talvez sim, investir em empresas dentro deste ETF que não são tão pouco voláteis por si só, mas em conjunto elas têm um balanceamento que faz o total ser menos volátil do que a média do mercado. Então, um comparativo de setores, eu peguei o EFAV, que é esse ETF que eu estou falando, e o EFA, que é basicamente um mercado neutro de países desenvolvidos de fora dos Estados Unidos. A gente observa que o EFAV ele tem mais o quê? Ele tem mais serviços de comunicação, utilidades, que é basicamente empresas de energia elétrica, empresas de gás, empresas de saneamento. Ele tem menos empresas de tecnologia, obviamente, porque elas são mais voláteis, e ele tem mais participações em empresas de consumo não cíclico, como por exemplo de supermercados, e ele não tem empresas de energia que costumam ser muito voláteis também. Quando a gente passa para a comparação de países, você vê que o EFAV ele tem bem mais posições no Japão. O Japão normalmente é um país que tem ações com menos volatilidade. A Suíça também, especialmente as empresas de consumo da Suíça, como Nestlé, costumam ser menos voláteis. E também o Reino Unido tem uma posição um pouco menor do que a média, certo? Quando a gente compara o ROI, ou seja, a rentabilidade deste ETF frente ao mercado neutro, você observa que a rentabilidade ela é praticamente equivalente. Eu coloquei aqui duas tabelas comparativas com a mesma escala, você vê que o início é 0 e o final é 12% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, e você vê que a rentabilidade é praticamente equivalente. Quando a gente vem para a comparação de precificação, você vê que as ações do ETF EFAV são um pouco mais caras do que a média neutra, certo? Isso é a contrapartida de você ter menor volatilidade, certo? Também porque os setores costumam ter uma precificação um pouco mais alta. A comparação da Morningstar mostra se o ETF investe mais em empresas pequenas, grandes, mais caras ou mais baratas, ou seja, de crescimento ou de valor. À esquerda a gente vê ações mais de valor e à direita empresas mais de crescimento. A gente vê que o ETF EFAV ele é muito parecido com a média neutra, certo? Levemente tendendo a empresas um pouco menores, mais abaixo são empresas um pouco menores, mas é muito parecido com a média neutra. Você basicamente vai estar exposto à média neutra, mas com menor volatilidade. Quando a gente observa no gráfico aqui, a linha azul é a média neutra do mercado de países desenvolvidos, o ETF EFA, e a linha vermelha é o ETF EFAV de menor volatilidade, você vê que no longo prazo eles tendem a ter uma performance parecida, exceto que a linha vermelha, por definição, tem menor volatilidade. Então você vê que ele sobe menos em períodos de crescimento e ele cai menos em períodos de crise, certo? Até agora teve uma rentabilidade maior do que a média neutra do mercado, desde 2012, ele
quando o fundo começou, mas no longo prazo tende a ter uma rentabilidade muito parecida com a média neutra. Aqui você observa o desenvolvimento dos mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, desde o início deste fundo, que é em 2001. Muitas pessoas falam, não, fora dos Estados Unidos não tem como ganhar dinheiro porque os ETFs não crescem. Na realidade eles crescem, né? Só o mercado americano que agora recentemente teve uma performance bem melhor. O segundo ETF que eu queria passar para vocês desta vez é de mercados emergentes, e ele é o ETF FNDE, da Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index, ETF. Qual é a diferença dele? Ele investe em mercados emergentes. A diferença é que o peso que ele dá para as ações não é pelo tamanho dela em termos de precificação de mercado, em termos de capitalização de mercado, mas sim por fundamentos. Portanto, se uma empresa tem mais geração de caixa, mais receita, ela vai ter um tamanho maior no índice, embora ela possa estar muito barata e ela possa estar valendo pouco no mercado. O que interessa para este índice é comprar empresas que têm uma correspondência na economia real grande. Então, empresas que faturam muito, empresas que giram muito a economia, tem um peso maior neste índice e, portanto, quando um índice faz isso, ele pode sim estar comprando empresas que têm valores de mercado pequenos e tamanhos grandes. Então, por definição, isso são mais empresas de valor, certo? O critério de seleção, ele seleciona 87,5% das maiores empresas no mercado. Então, este ETF ele se confunde muito com o fator valor, apesar dele não usar múltiplos de preço. Ele dá apenas pesos por fundamentos. Então, a gente compara aqui o FNDE com o VWO, que eu peguei como média neutra do mercado de países emergentes, certo? E você vê que o FNDE dá mais peso para o setor de energia, o setor financeiro, porque estes setores transacionam volumes muito grandes de receita, de caixa, de dividendos, que o ETF ele considera para dar peso. Ele dá bem menos peso, por exemplo, ao setor de saúde, porque o setor de saúde, apesar de ser rentável, ele costuma ser bem mais caro. Se ele é mais caro, ele transaciona menos recursos em relação ao valor das empresas no mercado. E também ele tem menor peso em consumo discricionário. Então, por exemplo, empresas de internet, empresas de e-commerce, tudo que tem a ver com consumo discricionário, este ETF dá menor peso. Quando a gente vê por países, ele dá um peso um pouco menor para Hong Kong, ou seja, Hong Kong é basicamente metade das empresas na China. Taiwan ele dá um peso um pouco maior, a Rússia e o Brasil ele dá pesos maiores, porque estes países trabalham muito com commodities e com o setor financeiro, especialmente no Brasil, então acabam sim tendo um peso maior, e dá um peso um pouco menor para a Índia do que a média neutra dos países emergentes. Quando a gente vê um comparativo de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, você observa o quê? Você observa que o FNDE tem uma rentabilidade menor do que a média neutra do mercado, certo? Ele se aproxima a ETFs de valor. Quando a gente compara o FNDE a um ETF de dividendos de países emergentes, que é o DEM, você vê que a rentabilidade sobre o patrimônio líquido é muito parecida na realidade quando a gente vê o histórico desde 2015. Quando a gente vê a comparação de precificação, os múltiplos de preço, apesar dele não usar como critério de seleção nem de peso um múltiplo de preço, mas sim um critério de fundamento como receita, etc., o FNDE acaba sendo muito parecido com um ETF de dividendos como o DEM, que dá um peso por um múltiplo de preço, que é o Dividend Yield, certo? Então você vê que, por exemplo, a relação de preço sobre vendas é muito parecida, na realidade é mais baixa do FNDE do que do DEM. Preço sobre lucros, preço sobre fluxo de caixa, preço sobre crescimento, preço sobre valor patrimonial, tudo é muito parecido com o ETF de valor. Portanto, quando a gente vem aqui para o comparativo da Morningstar, você vê o quê? Que o FNDE dá sim mais peso a empresas de valor, conforme você vê ele está mais à esquerda, em empresas grandes por definição. O DEM também é um ETF de dividendos, dá mais peso ainda a empresas de valor, mas também pega um pouco de empresas de média capitalização de mercado. O VWO, que é um ETF neutro, então ele se encontra bem no meio aqui, certo? Selecionando empresas simplesmente grandes de todas as categorias.
Quando a gente vem para o gráfico ver o desempenho do fundo desde que ele iniciou ali mais ou menos em 2013, você vê o quê? Você vê que ele tem quedas maiores e ele tem retomadas maiores também. Isso é típico do fator valor, que é mais volátil do que a média, certo? Então ele teve uma queda bem maior na crise de 2016, o Brasil teve uma dificuldade muito grande naquela época, o Brasil tem um peso maior neste índice, mas ele teve uma retomada mais forte. Por exemplo, do buraco da crise de 2016, este ETF ele subiu 102% em dólares, enquanto que a média neutra subiu apenas 76%. Naturalmente agora ele teve uma queda maior e ainda não retomou, contrariamente ao ETF neutro VWO. Então você tem que saber que isso aqui é um ETF de valor, certo? Que dá pesos por fundamentos. O outro ETF que eu queria trazer para você é o FNDC, que usa os mesmos critérios, mas para países desenvolvidos, e ele é de small caps, então o critério de seleção são os 12,5% das menores empresas, mas também dá pesos por fundamentos. Então ele dá um peso para cada empresa dentro do fundo de forma proporcional ao tamanho do caixa, da receita e também dos dividendos que as empresas pagam. A empresa, por incrível que pareça, então, neste ponto é o contrário. Ela pode ser um pouco, inclusive, mais cara, ela pode se enquadrar como uma empresa de média capitalização de mercado, porque a capitalização, que é o preço da empresa no mercado, pode ser maior, mas se ela tem uma operação menor, ela acaba entrando dentro do critério deste ETF. Então, quando a gente compara os setores, por exemplo, este ETF tem maior peso em consumo discricionário, tem um pouco maior peso em consumer staples, que é consumo não cíclico, tem menor peso em saúde, tem maior peso no setor industrial e tem menor peso na parte de imóveis. Quando a gente vem para a comparação de países, o Japão ele tem o maior peso neste ETF, especialmente porque dar peso por fundamentos faz, conforme eu falei, ter uma precificação mais barata. O Japão é um país que hoje está muito barato em relação à média dos outros países, certo? E aqui eu usei o SCHC como comparativo neutro do mercado, porque ele é de small caps, que também considera o Canadá. Este ETF FNDC considera também o Canadá. Eu preferia não investir no Canadá, mas eu achei muito interessante este ETF pelos motivos que eu já expliquei. Quando a gente vem para a comparação da rentabilidade sobre o patrimônio, comparando com a média neutra de small caps de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, você vê que a rentabilidade é muito parecida também, certo? E a gente vem para a parte de precificação, ele é um pouco mais barato, conforme você já havia visto na parte de mercados emergentes, ele é um pouco mais barato do que a média neutra. Não é tão mais barato como os emergentes, mas ele é relativamente mais barato sim. Então você estaria comprando um ETF leve no fator valor. Quando a gente vem para a Morningstar, a gente vê exatamente isto. Você vê que aqui na comparação de valor e crescimento, ele está mais à esquerda, é esta linha azul. Portanto, ele sim é um ETF de valor, mas ele é leve, certo? Ele tem muitas empresas que estão na parte central, que estão na parte à direita. Portanto, muitas empresas que podem sim ser de crescimento se elas têm uma operação maior na economia. Quando a gente vem para o gráfico, esse ETF também começou em 2013, você vê que até agora ele sim teve um comportamento parecido com o fator valor, ou seja, ele subiu mais nas retomadas e ele caiu mais nas crises, certo? Então você está exposto assim, ao fator valor, mas de uma forma bem leve, bem moderada, então isso é interessante, certo? Aqui você vê o desempenho de um fundo como o SCHC, que é de small caps de mercados desenvolvidos, ele teve uma rentabilidade boa de 2010 até agora em dólares, mesmo o dólar se valorizando frente a todas essas moedas. Cabe salientar que todas as ações que fazem parte deste fundo não operam em dólar, não são dos Estados Unidos, certo? Então sofreram sim uma desvalorização que não aparece no gráfico cambial. Então você tem que considerar isso, certo? Então este é o conteúdo que eu queria trazer para você, 3 alternativas para você investir fora dos Estados Unidos e não estar exposto ao dólar. Não é porque você vai comprar estes ETFs em dólar que você estará exposto ao dólar. Por quê? Porque todas as moedas subjacentes, as moedas utilizadas pelos fundos para fazer as suas operações e as negociações que estas ações têm nos seus países de origem não são em dólar, certo? Então, se ocorrer uma desvalorização do dólar de 5 para 3 reais, também acontecerá essa desvalorização em outras moedas e estes ETFs terão uma valorização muito grande em dólares, diferentemente dos ETFs de ações americanas que tenderão a sofrer. Então, se você gostou desse conteúdo, coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você quer mais
conteúdos desse tipo em que eu comento ETFs específicos, e aproveita para dar um like no vídeo se você gostou desse conteúdo. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!